Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos com imenso carinho e amor, que aqui estamos novamente com a graça e a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos concede estarmos aqui. E se estamos, é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele devemos toda a nossa vida e viver uma vida plena em Cristo nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa nossa semana, esse novo dia de segunda-feira e essa semana completa. Seja no trabalho, em casa, seja no seu descanso, seja nas suas férias, seja nos seus estudos. Que Deus possa ir sempre à frente, abrindo os caminhos e protegendo. É o que nós mais precisamos nos dias atuais. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gosto de trazer aqui assuntos bíblicos, muitas vezes, quase todos são bíblicos ou histórias verídicas que nos ensinam e nos mostram esse amor magnífico de Deus para com todos nós. Se nós analisarmos ontem, na primeira leitura, nós vamos verificar que estávamos falando desse amor de Deus. Quando Adão percebe que Deus está andando ali no paraíso, ele se esconde, ele e a mulher. Deus já sabia de tudo isso, porque Deus sabe tudo, mas pergunta, cadê você? E o Adão responde, estou aqui, escondido, porque estou nu e senti vergonha que você pudesse me ver assim. E quem te falou? Fala Deus, quem te falou que você está nu? Você comeu da fruta que não poderia? Ele sim, a mulher que o Senhor me deu como companhia, me deu e eu comi. E ela responde, Senhor, a serpente me enganou. E Deus fala para a cobra, você será castigada e comerá pó. Andará se arrastando sobre o seu ventre. E eu farei a inimizade entre a mulher e você. E a mulher pisará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dela. Nesse pequeno trechinho nós vemos que Deus não é um Deus vingativo. Nós pecamos, começamos aí o caminho do pecado. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele não condena. Mas nós nos condenamos duas vezes. Primeiro, pecamos. Não fomos obedientes o suficiente para seguir o que nosso Deus planejou para nós. O que Ele queria e quer para todos nós até hoje. Por isso que nos dá chances. Mas Ele, ao saber, Ele não chega e fala, dá bronca ou condena. Não. Ele é puro amor. Mas nós, de outra maneira, procuramos sempre uma explicação para o nosso erro, para o nosso pecado. Você já observou que muitas vezes quando você faz um erro, quando eu faço um erro, eu sempre dou uma justificativa, mas foi porque fulano me induziu a... Foi porque a necessidade do momento me forçou a...
Nós sempre estamos procurando uma justificativa que é pior. Nós deveríamos assumir os nossos erros, pedir perdão e não cometê-los mais. Essa é a chave. Mas nós sempre estamos procurando uma desculpa. E não precisa para Deus porque Ele sabe de tudo. Mas aí nós vemos que Adão fez isso, ao justificar dizendo que foi a mulher. Ou seja, jogar a minha responsabilidade para a mulher. A mulher, por sua vez, também jogou a culpa para a cobra, a serpente. Que indiferente se foi a serpente ou não, eu aceitei. Então, eu não tenho o que falar, foi fulano que pediu, insistiu, forçou-me. Eu aceitei. Então, eu sou o culpado. Perdão, Senhor, realmente eu errei. Ou seja, nós sempre estamos dando desculpas. Se você analisar muito aí, quando crianças, o pai e a mãe falam, faz isso, e você faz totalmente errado, ou faz alguma coisa que o seu pai e sua mãe não gostam, e você vai justificar como? Justificando que você não admite. Eu fiz. Eu errei mesmo, eu não queria fazer, eu fiz. Me perdoe, meu pai. Não. Eu só fiz isso, foi sem querer, porque fulano estava ali e falou que era bom e não sei o quê. Isso vai em muitas coisas na nossa vida, né? Álcool, drogas, coisas que não prestam, né? Prostituição, enfim, coisas aí mundanas que nós somos induzidos e temos que assumir a nossa responsabilidade, porque todos nós sabemos o que é certo e errado. E nessa passagem bíblica está aí, nos mostrando isso, desde o começo, 2 erros, o pecado e tentar justificar o ocorrido, né? Nós fazemos isso diariamente. Semana passada nós tivemos o prazer dessa leitura maravilhosa que eu gosto muito, de Tobias, né? E nós vemos que, eu não vou prolongar, eu só vou pegar a última leitura de sábado, mas a semana toda nós acompanhamos essa passagem tão maravilhosa desse amor divino de Deus. Ou seja, nessa passagem nos mostra muito que Deus ouve nossas orações. O que eu sempre falo aqui, mas não no nosso momento, não no nosso, nós temos que aprender com aquilo e saber onde até onde é que vai a nossa fé. Porque Deus sempre testa a nossa fé. Ele não faz, eu acredito assim, que Ele não faz nada de ruim para nós. Pelo contrário, Ele só faz bom. Mas Ele nos testa sim. Como testou os anjos lá no céu, na rebelião dos anjos, Ele se calou e deixou cada um decidir o seu caminho. E assim Ele nos deixa. Mas sempre observando para ver onde é e até onde vai a nossa fé. Deus é espetacular em tudo. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. E olha, imagina se eu tivesse o prazer de estar na sua presença, né? Mas o que Ele nos passa através dessas leituras bíblicas excepcionais é extraordinário. Sou suspeito a falar. Mas nós vemos ali em Tobias 12 a 15, de 15 a 20. Mas eu fiz um resuminho aqui muito pequeno. Tobias, ao retornar desta jornada, ele volta para sua casa e o seu pai, Tubete, diz para Tobias, seu filho, paguemos o salário do homem que viajou contigo e acrescentamos uma quantidade, uma gratificação. Tobias chamou o anjo, sem saber, lógico, que era o anjo, e disse-lhe, receba como salário a metade de tudo o que trouxemos. Ao voltar, e vai em paz.
Então Rafael chamou os dois à parte, ou seja, chamou Tabete e Tobias, e disse-lhe: Bendizei, ó Deus, e dei graça diante de todos os viventes do mundo, pelos benefícios que vos concedeu, e juntos revelam publicamente as obras de Deus que tem feito nas suas vidas. Fazei o bem e o mal, preste atenção a essa parte aqui. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É valorizar a oração com o jejum e a esmola, como justiça. Melhor é dar esmola do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todos os pecados. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanece diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Eu só peguei esse trechinho porque ele é bem nítido, esse amor que na Bíblia ele sempre está nos falando. Ele não é um Deus vingativo, né? É lógico, as pessoas... tem muitas passagens na Bíblia que a pessoa diz, nossa, como Deus era, se eu não fizesse as coisas que ele queria, ele vinha e com um raio ou com serpentes ou com veneno, nós morreríamos, né? Nós temos que analisar o seguinte, ele passa vários anos ali com você, dando o que você precisa para sobreviver, e você sempre reclamando, nada te satisfaz, né? Deus, na sua infinita bondade, e você começa a fazer tudo o contrário do que Ele quer que você faça, ou seja puro amor, leve a paz, seja humilde, simples, seja dedicado às coisas de Deus e não do mundo. E nós, na nossa ignorância, na nossa prepotência, na nossa arrogância, queremos escolher o caminho contrário. Aí muitas vezes Ele tem que cortar o mal pela raiz. Então nós no Antigo Testamento temos muitas passagens assim que demonstram isso. Mas eu não enxergo assim, eu enxergo um pai que ama e quer o melhor para os filhos. Às vezes temos que cortar a raiz de algumas árvores para que as outras possam crescer e frutificar. Ou seja, uma fruta estragada estraga todas. Então às vezes nós temos que tirá-la antes de apodrecer e apodrecer assim com as outras que estão ao nosso redor. Então, na minha visão, tá? Eu respeito, cada um tem um modo de enxergar, de interpretar. Eu enxergo assim, porque eu não vejo esse Deus carrasco, nunca vi. Eu já li várias vezes. Não, na minha concepção, eu sempre vejo esse amor aqui. Quando o Tabet, o pai de Tobias, recupera a visão, passando o véu nos olhos, que ele passou 4 anos sem enxergar, com a graça das orações. Mas o São Rafael, ele revela alguns pontos aqui. Primeiro, ele falou que Deus testou eles primeiro, para ver até onde ia a fé deles. E Deus sempre está nos testando. De uma certa maneira, porque nós falamos que vamos fazer aquilo e não fazemos. Nós somos muito de falar, meu Senhor, meu Deus. E dentro do nosso coração e nos nossos atos e atitudes falamos e fazemos ao contrário do que falamos. Então, o São Rafael aqui, ele nos
nos mostra a grandiosidade desse Deus amoroso que sempre está a nos ouvir, sempre está a nos guiar e a nos ensinar de uma certa forma. E de tantas formas Ele faz isso perfeitamente, como Ele é perfeito em tudo. As orações, por mais que demorem, elas são ouvidas. Na verdade, elas são ouvidas desde o primeiro instante. Mas tudo tem seu tempo. Se eu faço uma coisa que você quer, que você está precisando agora, você nem vai se lembrar que foi eu que fiz, porque foi tão rápido. E você sempre vai querer as coisas mais e mais. Mas quando nós damos um tempo e as coisas são feitas aos pouquinhos para que você vá aprendendo, meditando, né? Espiritualmente, principalmente, que é o nosso caso, de aprender esse contexto espiritual tão magnífico que está na presença de Deus, nós nos abrimos para uma nova dimensão de conhecimento além do que nós imaginamos. Porque Deus é isso. Deus é perfeição e quer que cada um de nós seja perfeito. Por isso, quando São Rafael aqui se revela, ele fala melhor para cada um de nós quando recebemos, e nós temos que dar graça a Deus em tudo, em todos os sentidos de nossas vidas, o agradecimento constante, porque são muitas as maravilhas que Deus sempre está a nos colocar no nosso dia a dia. Se nós estamos aqui, a graça é de Deus. Se você está respirando, a graça é de Deus. Se eu morrer aqui, é graças a Deus. Aí você diz, tudo é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estou sofrendo por vários motivos, eu dou graças a Deus porque Ele está comigo. Que seja aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento para engrandecer a esse Deus maravilhoso que não nos abandona em nenhum momento. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus da minha vida. Eu não conheço um Deus que é mau, mas que nos deixa tropeçar porque nós sempre queremos escolher caminhos alternativos, caminhos que nós não conhecemos, caminhos esses que muitas vezes nos levam à perdição e nós não sabemos voltar mais. Estamos numa floresta desconhecida que nós procuramos. Por isso, aqui São Rafael chama os dois à parte e diz para os dois, bendizeis a Deus e dei graças diante de todos os viventes no universo. E falais dos vários benefícios que Deus tem dado a todos vocês. E Ele tem nos dado a todo instante o dom da vida, o dom de pensar, de agir, de falar, o dom de ajudar, o dom da oração. São tantos os dons que Deus nos derrama todos os dias, tantas são as graças e nós não reconhecemos. Nós somos cristãos, temos que acreditar nesse Deus infinito, não precisamos ver para crer. Ele existe, está conosco e nos chama à perfeição da sua presença, a sermos perfeitos, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e assim somos perfeitos. Quando tiramos de nós o pecado, o erro, a contradição de todo um contexto de erros de nossas vidas, quando nos
prostramos aos seus pés e percebemos essa grandiosidade de amor que Ele tem para com nós. E Ele vai nos moldando, vai nos emendando, vai nos costurando, vai nos colando os fragmentos quebrados pelo erro, pelo pecado, pela ausência que nós mesmo procuramos a ausência de Deus, porque se afastamos dele. Por isso eu achei tão interessante assim. É lógico que teria muitas coisas para eu falar sobre esse contexto de Tobias, essa leitura de Tobias do Antigo Testamento. E essa parte eu gostaria também que vocês observassem com carinho para nossas vidas. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Porque o bem é Deus, é Ele que está no nosso comando quando fazemos o bem. Então, dificilmente o mal vai prevalecer, por mais que algum momento ele possa querer nos atingir, mas ele não vai prevalecer, porque nós estamos fazendo bem, e o bem vem de Deus. Ele é o eterno bem, é o eterno amor, a essência, né, do verdadeiro sentido da vida. Ele nos deu a vida e nos dá a cada dia, né? Valorize a oração, faça com o coração, que ela tem um poder muito grande. Com o jejum e a esmola, como justiça. Olha só aquele que nos faz valorizar a oração com jejum e a esmola, com justiça. Melhor é doar a esmola do que acumular tesouros na terra. A esmola livra da morte e purifica, presta atenção. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. A esmola feita com coração, tá? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como Deus é bom para com todos nós. Ele sempre está nos ensinando, nos mostrando o caminho a seguir. Mas nós não acreditamos, não cremos e não nos entregamos. Por isso que muitas coisas não dão certo em nossas vidas. Nós temos 3 medicamentos. O curativo, que cura doenças como a penitência, cura todas as doenças espirituais. A penitência é um remédio divino que Deus nos dá para a cura espiritual. Eu pequei, eu me confesso. O padre me dá uma penitência. Geralmente eles mandam rezar um rosário, um terço, 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, depende de oferecer. Mas tem vários outros tipos de penitência que eu posso eu mesmo fazer. Por exemplo, me ajoelhar. Eu não estou falando para vocês fazer, tá? Mas eu posso me ajoelhar ali e fazer 1 hora de meditação dos meus erros e oferecer a Deus aquela dobradura de joelhos com o Pai Nosso, Ave Maria contínuo pelos meus erros e pecados do mundo inteiro. Uma penitência. Penitência costumo sempre andar de carro, né? Eu não estou falando para você fazer para emagrecer, para eu entrar em forma, não. É bom, mas aqui não tem nada a ver. Penitência, eu vou de tal lugar a tal lugar fazendo oração pelos meus erros e pecados e do mundo inteiro. Eu vou, enfim, tem várias maneiras, né? Ou seja, o curativo, né? O medicamento
curativo que cura as doenças, como a penitência cura todas as doenças espirituais, a penitência. O remédio que também que fortalece a saúde, fortalece para nos dar mais saúde. Tem tantos no mercado. A observância dos conselhos que tornam o homem melhor e mais perfeitos. Esse é um remédio que fortalece a saúde. Ou seja, espiritualmente, a observar os conselhos que são dados para nós. Se eu dou um conselho para você, observe, medite e tente colocar em prática, desde que seja coisas de Deus. Tem gente que vem com os conselhos que não tem nada a ver. Nós temos que ter discernimento e pedir a Deus para saber o que é certo. Nós sabemos que Deus é amor, Deus é paz, Deus é união, Deus é misericórdia, né? Então nós temos que ver o contexto divino para não errar. Tem muitos que vêm enganados aí, mas o pacote é falso, tá? Então a observância dos conselhos que tornam o homem melhor. Quando eu falo homem, meus irmãos e minhas irmãs, porque hoje tem um contexto, tudo que a gente vai lá tem que falar o homem e a mulher, né? Quando eu falo os homens, o homem, sim, nós fomos criados homem, a humanidade, né? Então eu estou falando sobre todos os sentidos, né? Para não achar que eu estou falando do homem, não, estou falando do homem e da mulher, né? É que eu acho muito peculiar você toda hora estar tendo que falar do homem e a mulher. Quando eu falo do homem, eu estou falando dos dois, porque são um só em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, somos um, né? Os anjos não têm sexo, não tem o anjo a anja, é os anjos. E assim eu considero a cada um de nós. Homem e mulher, tanto faz, são anjos de Deus, quando fazemos as vontades de Deus, né? E a perfeição, né? A observância dos conselhos que tornam o homem melhor e mais perfeito, ou seja, semelhante a Deus. Quando nós observamos o que Deus nos traz através da Bíblia Sagrada, nós entramos nesse contexto tão divino, magnífico, desses ensinamentos de Deus, e temos que, o quê? Meditar esses conselhos, observá-los e colocá-los em práticas, para assim nos tornarmos melhores e mais perfeitos, tirando de nós todo o erro e o pecado. O medicamento preventivo. Que preserva-nos da causa, evita as ocasiões de pecado e as más companhias. Nós sabemos muitas vezes que, se nós nos prevenirmos, nós sabemos as companhias, nós sabemos as ocasiões que nos fazem entrar no erro e pecado. Muitas vezes nós sabemos, muitas vezes não, porque nós somos enganados ou nos deixamos enganar, mas muitas vezes nós sabemos. Tinha um ditado muito interessante, que a gente vai pela rua e do lado nós avistamos aquilo que nos chama atenção do lado do pecado. Nós sabemos que está ali. Nós continuamos, porque muitas vezes a gente diz, não, eu sou forte, vou passar e não vai acontecer nada. Ninguém é forte. Mas quando nós prevenimos, a prevenção nos fortalece, nos afasta desse mundo de pecado, de erros, né? E das más companhias que muitas vezes nós conhecemos, né? Quer conhecer, conviva, né? E nós convivemos e sabemos quem, não devemos ignorá-los, mas também sabemos que não podemos andar junto,
Porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Uma fruta podre vai apodrecendo todas as outras. Nós sabemos disso mais do que ninguém na prática. Então nós temos que ter usar como preventivo as palavras de Deus no sentido que Ele nos ensina a sermos preventivos, a nos cuidar para não cair, a preservarmos, né, dessas coisas, dessas ocasiões que nos levam ao erro, ao pecado, às maledicências, né, e tantas outras coisas, né, e a evitar o pecado e as más companhias, né. Deus é magnífico em tudo. Antes de acabarmos, me falando aqui do preventivo, né, de se prevenir contra tantos os pecados, tem vários pecados, mas eu vou dar um exemplo. Eu quando era adolescente, uma vez, eu tinha muitos colegas de trabalhos, de escola, isso lá no interior, e muitos falavam de prostituição, né? Casa de prostíbulo, casa da luz vermelha, essas coisas. E eu escutava, o pessoal falava, assim, eu falei, não me interessa isso muito não. E uma vez, passando pela cidade lá, eu vejo aquele nome. Um nome específico, mas que vocês já sabem o que é. E tinha uma escada que levava, que era no primeiro andar, a esse local, né, que tinha essas coisas. E por algum motivo eu fui levado até lá. Passei e me deu curiosidade e eu subir. Mas antes de chegar lá, uns 4 ou 5 degraus antes, o que eu enxerguei lá foi abominável. Eu fiquei assim parado por algum tempo e depois desci nunca mais. E eu comecei a meditar sobre aquilo que Deus tinha me mostrado naquele instante. E tantas pessoas são levadas a esse mundo tão... Eu não estou falando só da sexualidade, da venda de corpo, dessa coisa humana, né, de carnal. Não é só isso, tem tantas outras coisas aterrorizantes. Mas eu trago aqui, eu como exemplo. O que eu vi lá, meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembro como hoje, era como se eu estivesse perto da porta do inferno. Eu vi coisas que com os olhos humanos nós não vemos. Mas Deus me mostrou algo mais. Eu vi fogo, eu vi demônios, eu vi coisas que não queiram saber e nem ir para esse lugar. Por isso, aqui eu aconselho, previna-se, porque o mundo, depois que nós entramos, é difícil de sair. Todo o mundo, todas as coisas do mundo, todos os vícios do mundo, todas as manias do mundo que nós entramos por alguma razão que você tenha ou você queira explicar, vícios, drogas, sexo, luxúrias, riquezas, tudo isso passa, mas uma coisa não passa. Porque depois de viciado você não consegue sair, vai querer mais. E você vai para um lugar onde você não queria estar, mas que foi você que procurou. Por isso,
Vamos nos prevenir com o remédio divino que Ele nos ensina a preservar-nos dessas ocasiões de pecado. Nós não precisamos disso, nós somos mais do que o corpo, do que mente, nós somos espírito, espírito divino, nós somos morada do Espírito Santo. Esse vídeo ficou meio comprido por causa de coisas, me perdoe, mas é com todo carinho e amor que faço para com vocês, ensinando um pouco, não que eu seja professor, longe de mim, não que eu seja perfeito, longe de mim, eu aprendo com vocês, estou aprendendo com essas coisas que aqui nós vamos nos comunicando, vivendo, vivenciando no nosso mundo. E o meu desejo é de todos, que todos nós possamos um dia estarmos na presença de Cristo Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, de todos os anjos e santos, arcanjos do céu. Amém? Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da misericórdia, Deus do puro amor. Senhor, obrigado por cada ensinamento, por cada palavra dessas sagradas escrituras que vós tem para nos ensinar, para nos indicar o caminho a seguirmos. Senhor, vós infinito em sabedoria, infinito em amor, infinito em misericórdia e em perdão, infinito na paz, que só vós tem para os nossos corações, para as nossas vidas, nesse momento tão dolorido, tão dolorosos que passamos, com tantas as calamidades, com tantas coisas, Senhor, que nos afastam, que querem nos afastar de vós, mas vós insiste em nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, e não deixa nenhum, Senhor, dos vossos filhos ser perdido, nenhum dessas suas ovelhas, que vós cuida com tanto amor. Senhor, perdoai-nos por todas as vezes que saímos da vossa presença, por tantas vezes que erramos e nos justificamos com outras coisas e assim fazendo piorar a situação, em vez de admitirmos e não fazermos mais e procurarmos o vosso perdão de coração, nosso arrependimento de coração. Por isso, Senhor, obrigado por esses ensinamentos esse dia, que muitos, Senhor, possam ouvir, entender, compreender, meditar, se prevenir de todas as coisas que nos afastam de vós. Por isso, Senhor, vos peço, em nome do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Que desça, Senhor, as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam meditar as palavras de Deus, compreendê-las, saber que Deus não é o vingativo. Muitas vezes se afastamos dele porque achamos que não tem mais jeito, já fiz tanta coisa, ele não vai nos perdoar. E pelo contrário, ele é puro perdão. Ele é um oceano. Que oceano? Ele é infinito em perdão, em amor, em misericórdia, em compaixão e na paz. Mas ele quer que cada um de nós possa procurá-lo e se entregar e mudar. Muitas vezes não voltamos, nós damos essa desculpa de dizer que não tem mais jeito, ele não vai nos perdoar porque eu já fiz. Não, isso é desculpa para continuar agindo da mesma maneira, fazendo as coisas da mesma maneira errada, de viver continuadamente nos pecados. Essa é a verdade. Porque Deus é infinito em amor e misericórdia. E assim Ele se faz presente em nossas vidas. Por isso, nesse mês considerado Sagrado Coração, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, aqui está. Que o coração de Jesus possa fazer de nosso coração semelhante ao vosso. Amém? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bens, paz e luz da paz de Jesus. Deus abençoe uma abençoadíssima semana. A graça das bênçãos, me perdoe. Esse vídeo passou de vir 43 minutos. Não sei se vão ter alguém para assistir, mas ele está aí. Vai ficar no canal. Né? Até o dia que Deus quiser que chegue a pessoa que precisa. Isso que importa. Não importa se vai ter uma visualização só. Mas enfim, que seja a pessoa que realmente precisa. Deus abençoe infinitamente.